Passei 25 anos ensinando o mundo a falar com as pessoas que amam, mas não tive a coragem de reconhecer a voz da minha própria irmã quando ela me ligou para se despedir. Esse é o peso que carrego aos 60 anos, não o passo da velhice ou do cansaço dos meus ossos. É o peso de um legado profissional, construído sobre uma mentira. Meu nome é Renata Pacheco e por mais de 2 décadas fui a voz que acompanhou os solitários durante as madrugadas do rádio. As pessoas me ligavam de suas cozinhas, de seus carros ou de suas camas frias e vazias e me entregavam seus segredos. Elas me davam seus arrependimentos e, em troca, eu lhes dava uma sabedoria oca. Eu dizia que nunca é tarde demais e que o sangue é mais forte que qualquer briga. Eu dizia para pegarem o telefone antes que o silêncio se tornasse permanente. Eu era especialista em consertar a vida dos outros, enquanto a minha se desmoronava, silenciosamente, em uma série de mensagens não visualizadas e chamadas não retornadas. A cabine de rádio era o meu santuário. Era uma caixa pequena e à prova de som, onde o mundo parecia controlável. Sob o brilho da luz vermelha no ar, eu me sentia poderosa. Eu me sentia como uma curadora. Mas, olhando para trás, percebo que a cabine era, na verdade, uma gaiola que construí para me esconder das pessoas que realmente me conheciam. Com um estranho, eu podia ser perfeita. Eu podia ser a Renata paciente e empática que sempre sabia a coisa certa a dizer. Com minha irmã, Cláudia, eu era apenas a Renata, menos a irmã que guardava as mágoas da infância. A mulher que se sentia julgada, a pessoa que deixava o orgulho ditar a duração de um silêncio. Não tivemos uma grande briga explosiva que acabou com tudo. Essas são fáceis de consertar, porque você sabe onde está a ferida. Nossa distância foi mais como um vazamento lento. Um aniversário esquecido aqui, uma mensagem curta e fria ali. Eventual Man. A água acabou e estávamos paradas em um deserto que nós mesmas criamos. Meu pai, Eduardo, costumava sentar na varanda da nossa antiga casa no interior, observando o pôr do sol, e nos dizia que a família é como um jardim, menos. Se você parar de regar porque está cansado, não deve se surpreender quando as raízes virarem pó. Ele era um homem de verdade simples. Ele viu como Cláudia e eu começamos a nos afastar aos 30. Ele viu como eu priorizei minha carreira importante em vez dos almoços de domingo. Ele me avisou que o silêncio tem o costume de virar um hábito. E, uma vez que vira hábito, vira um muro. Eu ri daquilo na época. Disse a ele que estava ocupada ajudando as pessoas. Disse a ele que minha voz era necessária para milhares de ouvintes. Eu tinha tanto orgulho de ser uma voz para a multidão que esqueci como ser irmã para uma única pessoa. Aos 60, o silêncio na minha casa é diferente agora. É pesado. É o tipo de silêncio que faz você ouvir seu próprio coração, lembrando que o tempo está passando, esteja você pronta ou não. Lembro-me da última mensagem que Cláudia me enviou. Foi 6 meses antes do fim. Eu estava no meio da preparação de um quadro especial sobre o poder do perdão. Meu célulo vibro na mesa. Renata, estou pensando naquela vez que fomos para o litoral, quando éramos crianças. Talvez devêssemos conversar. Não sobre o passado apenas. Conversar. Sinto falta da sua voz. Olhei para a tela e senti uma pontada de algo menos culpa, talvez. Ou apenas o cansaço da minha própria rotina. Disse a mim mesma que responderia depois do programa. Depois, disse que faria isso de manhã, quando estivesse descansada. Amanhã virou uma semana. A semana virou um mês. Convenci-me de que, por ela ser da família, estaria sempre lá. Tratei o amor dela como um livro de biblioteca que eu poderia renovar indefinidamente, sem nunca realmente chegar a ler. Penso na hipocrisia da transmissão daquela noite. Passei 3 horas dizendo a um homem de Curitiba para ligar para o filho, de quem estava afastado. Usei minha voz de rádio, aquele tom baixo e reconfortante que faz as pessoas se sentirem seguras, e disse a ele que o orgulho é um companheiro muito frio na velhice. Disse a ele que ele se arrependeria de cada dia que deixasse passar. Em silêncio. Eu parecia tão certa. Parecia uma mulher que seguia seus próprios conselhos. Mas quando o microfone desligava e a música tocava,
Eu olhava para a mensagem da Cláudia e colocava o telefone virado para baixo. Eu não estava pronta para ser vulnerável. Não estava pronta para admitir que estive errada em ficar longe por tanto tempo. Achei que estava protegendo minha paz, mas estava apenas alimentando meu ego com o passar dos anos. O relógio tic-taqueando sobre o qual meu pai me alertou começou a acelerar. Notei isso no espelho, na forma como a pele ao redor dos meus olhos enrugava, mas me recusei a notar no tempo que fazia desde a última vez que ouvi a risada de Cláudia. Presumi que ela estava bem. Presumi que falta de notícia é boa notícia. Essa é a maior mentira que contamos a nós mesmos, para evitar o trabalho de amar alguém. Dizemos a nós mesmos que as pessoas permanecem as mesmas, que esperam por nós, que estão congeladas no tempo, até estarmos prontos para lidar com elas. Mas a vida não congela, ela decai. Ela segue em frente com uma indiferença brutal aos nossos horários, ou ao nosso orgulho, todas as noites no ar. Eu era mestre da conexão. Eu unia abismos entre estranhos, facilitava reconciliações que me traziam audiência e elogios. Meus produtores me chamavam de a alma da noite. Eu gostava do título. Fazia-me sentir como se estivesse fazendo algo sagrado. Mas que tipo de alma ignora sua própria carne e sangue? Que tipo de curadora deixa o coração da própria irmã esfriar, enquanto aquece o coração de pessoas que nunca conhecerá? Eu tinha 60 anos e era uma fraude. Eu só não sabia disso ainda. Não sabia que o relógio estava prestes a ficar 100 segundos, e a pessoa que eu ignorei estava prestes a usar o único meio que me restava para tentar me alcançar uma última vez. Lembro-me do cheiro do estúdio de rádio às 2 da manhã. Uma mistura de café amanhecido, o ozônio dos equipamentos e o aroma suave e doce da vela de baunilha que eu mantinha na minha mesa para afastar a escuridão. Naquela luz baixa, o mundo parecia pertencer a mim e às vozes do outro lado da linha. Eu tinha 60 anos e me tornara uma mestre da vida adiada. Eu acreditava piamente que enquanto estivesse ajudando os outros a diminuir suas distâncias, as minhas próprias permaneciam estáticas, congeladas em algum tipo de sala de espera cósmica. Achei que a Cláudia estaria sempre lá, esperando pela versão de mim, que finalmente tivesse energia emocional suficiente para ela. Mas essa é a arrogância dos vivos, não é? Assumimos que as pessoas que amamos são figuras permanentes, como as montanhas ou o mar, enquanto tratamos os estranhos que passam por nossas vidas como emergências urgentes. Houve uma noite, cerca de 3 anos atrás, quando o silêncio entre nós já havia se estendido por uma década de nada, além de mensagens de aniversário, educadas de 3 palavras. Meu pai, Eduardo, já havia falecido naquela época, e a morte dele deveria ter sido a cola que nos uniria novamente. Em vez disso, tornou-se o golpe final. No funeral, eu estava tão ocupada gerenciando o lado público do luto, menos agradecendo aos ouvintes que enviaram flores. Mantendo minha postura profissional, que nem notei a Cláudia sentada na última fileira, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo, enquanto segurava uma foto pequena de nós duas, quando crianças. Eu não fui até ela. Disse a mim mesma que ela parecia querer espaço. A verdade, eu não queria ver meu próprio fracasso refletido nos olhos dela. Não queria admitir que, sem nosso pai para fazer a ponte, éramos apenas 2 estranhas que por acaso conheciam os mesmos segredos. Relógio tic-taqueando de que meu pai falava começou a rugir nos meus ouvidos naquela noite no estúdio, embora eu tentasse abafá-lo com o som dos meus próprios conselhos. Uma mulher ligou, o nome dela era Maria Menos, e ela chorava, porque a irmã tinha se mudado para Portugal, e elas não se falavam há anos, por causa de uma disputa sobre uma joia. Lembro-me de me inclinar para o microfone, minha voz suave como seda, e dizer: Maria, um colar vale mais do que o som da risada dela? Seu orgulho vale mais do que a história que vocês compartilham? Assim que as palavras saíram da minha boca, senti uma dor aguda e física no peito. Eu era uma hipócrita da pior espécie. Estava dizendo para Maria atravessar um oceano, enquanto eu não conseguia sequer atravessar a sala de um funeral para abraçar minha única irmã. Comecei a perceber que, o depois, com
o qual eu contava. Era uma moeda que estava se desvalorizando rapidamente. Cada ano que passava não era apenas uma unidade de tempo. Era uma camada de concreto sendo despejada sobre a ponte entre nós. Comecei a notar coisas, pequenas coisas, aterrorizantes. Eu via um vestido na vitrine de uma loja e pensava, a Cláudia ia adorar isso. E logo percebia que eu nem sabia o tamanho do manequim dela atual. Não sabia se ela ainda gostava de café com 2 colheres de açúcar, ou se tinha passado a tomar chá. Não sabia o nome do cachorro que ela mencionou em uma mensagem 2 anos atrás. Eu tinha 60 anos e conhecia as dores íntimas de 5.000 estranhos, mas não conhecia os fatos básicos do dia a dia da minha irmã. A pressão dessa percepção começou a aumentar. Não foi uma explosão repentina, mas um peso lento e esmagador que tornava mais difícil respirar cada vez que eu me sentava naquela cabine. Em uma terça-feira, eu cheguei a pegar o telefone. Disquei o número dela. Meu coração batia contra minhas costelas como um pássaro preso. Eu ia dizer, sinto muito. Fui uma tola. Vamos apenas tomar um café. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. E então, eu desliguei. Entrei em pânico. E se ela estivesse com raiva? E se ela não quisesse falar comigo? E se ela apontasse que fui eu quem ignorou a mensagem dela meses atrás? Escolhi a segurança do silêncio em vez do risco da rejeição. Disse a mim mesma. Vou tentar de novo quando estiver mais centrada. Vou tentar de novo na semana que vem. Eu não percebi que para a Cláudia aquela semana que vem era um luxo que estava acabando. Eu estava tão focada no meu próprio medo, de uma conversa desconfortável, que ignorei completamente os sinais silenciosos e desesperados que ela estava enviando ao mundo. Ela tinha começado a ouvir meu programa, eu sei disso agora. Pensou nela, sentada na sala de estar, talvez com uma xícara de chá que já havia esfriado, me ouvindo dizer ao mundo como ser pessoas melhores. Eu me pergunto o que ela sentia, quando ouvia minha voz menos a voz de que sentia falta, menos distribuindo amor para todos, exceto para ela. Ela se sentia amarga, ou sentia esperança. Será que ela pensava, talvez hoje ela diga algo que signifique que está pronta para mim? O pensamento dela, sentada naquele silêncio, tentando me alcançar através das ondas do rádio, buscando uma irmã que estava ali, mas completamente inalcançável. É um assombro que nunca me deixa. Eu era uma ouvinte profissional, que se tornara surda como pedra para a única pessoa que compartilhava o meu sangue. O relógio marcava 5 minutos para meia-noite, e eu ainda estava brincando com os ponteiros, fingindo que tinha todo o tempo do mundo. Eu tinha 60 anos, e ainda estava esperando pelo momento perfeito, para ser um ser humano decente. Eu não entendia que não existem momentos perfeitos, existem apenas momentos que você aproveita, ou perde para sempre. E o momento que mudaria tudo estava a apenas 48 horas de distância, escondido em uma pilha de chamadas recebidas. Em uma noite chuvosa de quinta-feira. As noites de quinta-feira eram geralmente as mais pesadas. Há algo na aproximação do fim de semana que faz as pessoas solitárias sentirem o peso da sua solidão de forma mais aguda. A chuva batia no vidro grosso da janela do estúdio, um som rítmico e persistente que parecia sincronizar com o tic-tac do relógio digital no meu console. Eu tinha 60 anos e já tinha feito isso milhares de vezes. Tinha uma rotina, ajustava os níveis, tomava um gole de chá morno e esperava a luz piscar. Eu me sentia como o capitão de um navio, guiando almas perdidas através do nevoeiro, sem perceber que era eu quem estava indo em direção às rochas. Às 1h15 da manhã, a 4ª linha acendeu. Meu produtor, um jovem chamado Tiago, que mal parecia ter idade para dirigir, me deu um sinal de positivo pelo vidro. Ele não tinha notado um nome na tela, menos apenas anônimo. Isso não era incomum. Muitas pessoas preferiam permanecer como fantasmas na noite. Apertei o botão, ajustei meu fone e me inclinei para o calor do microfone. Você está no ar com a Renata, disse eu, minha voz caindo naquela frequência familiar e aveludada. Diga-me o que está na sua mente esta noite. Temos todo o tempo do mundo. O silêncio do outro lado durou 5 segundos. No rádio, 5 segundos.
são uma eternidade. É um vácuo que exige ser preenchido. No momento em que eu ia falar novamente, uma voz surgiu. Era suave, levemente sem fôlego, e carregava um peso que fez minha própria respiração travar por um segundo. Eu cometi um erro, disse a pessoa. Era uma mulher. Sua voz estava rouca, como se ela não falasse há dias. Ou talvez como se tivesse chorado muito. Todos cometemos erros, respondi, recorrendo à minha empatia praticada. Esse é o preço de ser humano. Com quem você cometeu esse erro? Com alguém que eu amo, ela sussurrou. Minha irmã, não nos falamos há anos. Bem, nós nos falamos, mas não conversamos. Você entende o que quero dizer, Renata? Enviamos essas pequenas mensagens que não significam nada, enquanto as coisas que importam ficam enterradas sob a terra. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A familiaridade do sentimento era comum. Menos, eu ouvi histórias de rivalidade entre irmãos e distanciamento toda semana. Mas havia algo na cadência da fala dela que cutucava uma memória que eu não conseguia alcançar. Era como uma música da qual eu conhecia a letra, mas não conseguia lembrar o título. Mas, em vez de ouvir com o coração, ouvi com meu ego profissional. Presumi que era apenas mais um caso para eu resolver. Eu era a especialista, afinal. Por que você não... O que está te impedindo de limpar essa terra hoje à noite? Eu tentei, disse ela, e sua voz falhou. Enviei uma mensagem. Pedi para apenas conversar, não para brigar pelas coisas antigas, apenas para ouvir a voz dela. Mas ela nunca respondeu. Acho que ela é muito ocupada. Ela tem uma vida grande. Ela ajuda tantas pessoas que talvez eu não seja mais uma das pessoas para quem ela tem espaço. Eu deveria saber. Eu deveria ter sentido o sangue nas minhas veias esfriar. Mas a falha de reconhecimento que eu mais tarde odiaria estava em pleno vigor. Minha mente estava focada no relógio tic-taqueando do quadro. Eu tinha 3 minutos antes do próximo intervalo comercial. Eu precisava dar a ela uma lição forte. Eu precisava atuar. Ouça-me, disse eu. Minha voz firme e autoritária. Não deixe o silêncio dela ditar o seu futuro. Se ela está ocupada, tonte do novo. Não espere pelo depois. Meu pai costumava dizer que o silêncio é um hábito que vira um muro. Você tem que ser aquela que chuta um tijolo desse muro. Ligue para ela amanhã, vê e caça dela. Não deixe passar mais um dia com essas palavras enterradas. O tempo não cura a distância, apenas torna o deserto mais largo. Houve outra longa pausa. Ouvi um som baixo e úmido. Um fungar. Eu queria consertar, disse ela. Tão baixo que quase não ouvi por causa da chuva. Eu queria muito, mas esperei demais. Acho que a janela tá se fechando, Renata. Às vezes, você não tem essa segunda chance. Não importa o quanto você queira. Sempre há uma chance enquanto você estiver respirando, disse eu, oferecendo. O tipo de clichê que vendi como sabedoria por 25 anos. Ligue para ela. Diga a ela o que você me disse. Ela é sua irmã. Ela vai ouvir. Espero que sim, disse a pessoa. Realmente espero que você esteja certa. E então, ela desligou. Fiquei sentada ali por um momento, o tom de ocupado zumbindo. No meu beat. Por uma fração de segundo, olhei para o meu celular pessoal virado para baixo na mesa. Pensei na Cláudia. Pensei na mensagem que eu ainda não tinha respondido. Mas então o Tiago me deu o sinal. O intervalo tinha acabado. Eu tinha que anunciar uma música, tinha que passar para um homem de Belo Horizonte que estava sofrendo pelo seu cachorro. Empurrei a voz daquela mulher para um canto da minha mente, rotulando-a como chamada 4 menos conflito entre irmãos, e continuei. Passei as 3 horas seguintes dizendo às pessoas para serem corajosas, para serem abertas e para estarem presentes, enquanto eu permanecia uma covarde, fechada e ausente na minha própria vida. Eu não percebi que tinha acabado de segurar a segunda chance pela qual eu rezava na palma da minha mão, e a tratei como um dado estatístico. Não reconheci a voz que cantava canções de ninar para mim quando eu tinha 6 anos. Não reconheci o tom de uma mulher que estava na beira de um abismo, procurando uma mão para puxá-la de volta. Eu estava tão ocupada sendo Renata Pacheco, a alma da noite que esqueci como ser Renata,
A irmã, passei para a próxima chamada, para a próxima história, para a próxima noite, completamente alheia de que o relógio tinha acabado de bater meia-noite. Os 2 dias seguintes, aquela quinta-feira chuvosa, foram enganosamente normais. Segui minha vida com o mesmo distanciamento estruturado que aperfeiçoei ao longo de décadas. Fui ao supermercado e escolhi as frutas mais maduras. Respondi e-mails de fãs. Passei até 1 hora olhando casas de temporada para uma viagem que eu sabia que provavelmente nunca faria. Aos 60 anos, você se torna especialista em fazer por fazer. Você diz a si mesma que a quietude da sua vida é paz, em vez de vazio. Eu ainda não tinha respondido à mensagem da Cláudia, mas ela estava lá na minha caixa de entrada como uma pequena bomba, não detonada. Mas eu já tinha me acostumado com a visão dela. Disse a mim mesma que ligaria para ela no domingo. Domingo era dia de família, pensei. Seria mais significativo. A manhã de sábado estava clara e cruel. Eu estava sentada na minha cozinha, o sol entrando pela janela, iluminando os grãos de poeira que dançavam no ar. Estava tomando meu café, pensando no roteiro do programa de segunda-feira, quando meu celular vibrou. Não era uma ligação, era uma mensagem do meu primo, Marcos. Não nos falávamos há anos, mas ele era o guardião oficial da família. Era ele quem enviava os e-mails coletivos sobre casamentos e os cartões de borda preta para os funerais. Senti um leve aperto na garganta, antes mesmo de abrir. Renata, dizia a mensagem, sinto muito ser eu a te dar essa notícia. A Cláudia faleceu hoje cedo. Foi repentino. Uma embolia pulmonar. Ela não sofreu muito. Por favor, me ligue quando puder. Eu não gritei. Não deixei minha caneca de café quer. Apenas fiquei ali sentada, observando um único grão de poeira flutuar cada vez mais baixo, até pousar na borda da minha xícara. Meu cérebro se recusava a processar as palavras. Faleceu. Parecia algo que se faz em um filme, ou algo que acontece com as pessoas que ligam para o meu programa. Não parecia algo que pudesse acontecer com a minha irmã menos a menina que costumava esconder meus sapatos antes da escola, a mulher que tinha me procurado há apenas 6 meses, pedindo para apenas conversar. O silêncio que eu vinha construindo como uma fortaleza durante anos desmoronou de repente, e o peso dos escombros era mais do que eu podia suportar. Liguei para o Marcos. Minha voz parecia pertencer a outra pessoa, menos alguém muito mais velho. Que 60 anos, ele falou em um tom baixo e respeitoso, o tipo que as pessoas usam quando têm medo de te quebrar. Ele me contou os detalhes, mas eu não estava ouvindo. Eu estava presa em uma única coisa. Ela mencionou meu nome? Perguntei, as palavras parecendo cacos de vidro na minha garganta. Marcos hesitou. Ela não teve muito tempo no final, Renata. Mas ela falou muito de você, nas últimas semanas. Ela ouvia seu programa todas as noites. Ela me disse uma vez que mesmo que você não estivesse falando com ela, ela sentia que estava com você, porque podia ouvir sua voz. Disse que era a única maneira de saber que você ainda estava bem. Aquele foi o momento em que o chão desapareceu. Meu programa. Minha voz, a voz que eu usava para ajudar estranhos, a voz com a qual ela teve que se contentar, porque eu não lhe daria a versão real de mim mesma. E então, uma memória menos fria, aguda e aterrorizante passou pela minha mente. A pessoa anônima de quinta-feira à noite, a mulher com a voz rouca, a mulher que disse que queria consertar um erro com a irmã, mas esperou demais, que disse, às vezes, você não tem essa segunda chance. Dirigi até a rádio. Não me importava que fosse meu dia de folga. Não me importava que o segurança me olhasse como se eu fosse um fantasma. Fui direto para o arquivo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui digitar o seco de acesso no computador. Encontrei a gravação de quinta-feira, 1h15 da manhã. Coloquei os fones de ouvido e apertei o play. Lá estava eu. Você está no ar? Com a Renata, diga-me o que está na sua mente esta noite. E então, a voz dela, eu cometi um erro. Fechei os olhos e ouvi, não como uma apresentadora de rádio, não como uma especialista, mas como uma irmã. Ouvi a forma como ela pronunciava o S, em sister irmã, um sotaque sutil
que ela tinha desde criança. Ouvi a forma específica como a respiração dela travava, quando falava da terra cobrindo as coisas que importam. Ouvi o desespero, silencioso, de uma mulher que não estava ligando para pedir conselhos, ela estava ligando para dizer eu te amo, para a única pessoa que nunca a deixou dizer isso, cara a cara. Espero que o sim, ela disse, quando eu falei que a irmã dela ouviria. Realmente espero que você esteja certa. E eu estava tão errada, eu não tinha ouvido, eu estava sentada a 1 metro do microfone, para o qual ela falava, e tratei como um quadro a ser gerenciado. Eu lhe dei uma lição forte, enquanto o coração dela estava se quebrando. Eu disse para ela ligar para a irmã amanhã, sem perceber que para ela não restavam mais amanhãs. Sentei naquela sala de arquivo escura e ouvi minha própria voz menos arrogante, profissional e completamente cega, menos dizer à minha irmã, moribunda, que o tempo não cura a distância. Eu estava certa sobre isso. O tempo não tinha curado. Ela apenas tinha acabado. O funeral não foi um evento cinematográfico, não houve chuvas dramáticas ou discursos poéticos. Foi apenas uma reunião pequena e silenciosa em um cemitério na periferia da cidade, sob um sol que parecia brilhante demais para a ocasião. Eu estava lá, aos 60 anos, e vestida de preto, sentindo-me como uma intrusa na despedida da minha própria. Pessoas que eu não reconhecia vinham até mim, apertando minha mão e sussurrando o quanto Cláudia me amava. Falavam que ela nunca perdia uma transmissão. Diziam que ela mandava todos na sala ficarem quietos quando dava 1 da manhã, para que pudesse ouvir a sabedoria da irmã. Cada palavra que diziam era um novo corte no meu coração. Eu estava sendo elogiada por uma bondade que não conquistei, por uma proximidade que ativamente evitei. Olhei para o caixão e percebi que a madeira era a única coisa entre nós agora. Mas o silêncio que eu construí era muito mais denso e impenetrável do que qualquer tampa. Após o serviço, fui ao pequeno apartamento da Cláudia. Tinha cheiro de lavanda e livros antigos. Um aroma tão familiar que minhas pernas fraquejaram. No criado mudo, ao lado de uma foto emoldurada de nós duas, na fazenda do meu pai, estava um rádio pequeno e portátil. O sintonizador ainda estava na minha estação. A luz da bateria piscava em vermelho. Um pulso final e agonizante em um quarto que agora estava frio. Sentei na beira da cama dela e percebi que, enquanto eu estava no mundo sendo a alma da noite, ela estava aqui, neste quarto silencioso, agarrando-se à minha voz como a uma corda de salvamento. Encontrei um caderno, onde ela anotava coisas que eu dizia no ar. Uma página tinha apenas uma data menos a data da última mensagem que ela me enviou, e uma única frase. Ela parece tão feliz ajudando eles. Espero que sobre um pouco para mim. Não sobrou. Eu dei o melhor de mim para pessoas cujos nomes eu nunca lembraria. E deixei as sobras para a mulher que conhecia o desenho da minha alma. Pensei no relógio tic-taqueando, sobre o qual meu pai nos avisou. Para Cláudia, o relógio não tinha apenas porado, ele tinha sido destruído, não havia mais um depois para negociar. Olhei para o meu celular, que ainda exibia a mensagem de meses atrás que eu nunca respondi. Talvez devêssemos conversar. Sinto falta da sua voz. Finalmente, digitei uma resposta. Estou aqui, Cláudia. Estou ouvindo agora. Por favor, fale comigo. Apertei em enviar, sabendo que a mensagem iria para um vácuo digital, chegando a um telefone que estava em um saco plástico, em uma delegacia ou escritório de advocacia. O sinal de entregue apareceu, mas a notificação de lida nunca apareceria. Esse é o verdadeiro rosto do arrependimento. É uma conversa onde restou apenas uma pessoa para falar. Voltei à rádio uma última vez, não para apresentar um programa, mas para pedir demissão. Meu produtor Tiago tentou me convencer a ficar. Disse que a audiência estava no auge, que as pessoas precisavam de mim agora mais do que nunca. Olhei para ele, e pela primeira vez, não vi um público-alvo ou um quadro, vi um jovem que provavelmente tinha uma mãe, ou um irmão, para quem não ligava há algum tempo. Eu disse a ele: o mundo não precisa de mais conselhos de pessoas
que não os seguem. Eles precisam ir para casa e ouvir as pessoas que já estão lá. Saí daquela cabine, deixando a vela de baunilha e a luz de noir para trás. Oz do corredor pareceu honesto pela primeira vez em 25 anos. Tenho 60 anos agora e moro no interior, na casa que nosso pai nos deixou. Passo meus dias regando o jardim, exatamente como ele nos disse para fazer. Não falo mais muito. Em vez disso, eu ouço o vento nas árvores, os pássaros de manhã e o silêncio pesado e instrutivo dos cômodos onde Cláudia deveria estar. Ainda tenho a gravação daquela chamada de quinta-feira no meu celular. Às vezes, quando o arrependimento se torna pesado demais para carregar, eu a coloco para tocar. Uco a voz dela, aquela voz linda, rouca e cansada, e digo em minha voz alta: eu te ouço, irmã. Sinto muito por não ter te reconhecido. Sinto muito por ter feito você esperar. Não há final de conto de fadas aqui. Não posso recuperar aqueles anos. Não posso designorar aquela mensagem. Não posso voltar àquela noite de quinta-feira e dizer para ela ficar na linha porque eu estou indo para lá. Tenho que viver com o fato de que fui a maior ouvinte do mundo para todos, exceto para a pessoa que mais importava. Se você está ouvindo isso e tem um depois guardado no bolso, eu imploro que o jogue fora. O depois é um ladrão que rouba a única coisa que realmente possuímos, o presente. Pegue o telefone, dirija o carro, atravesse a sala, faça isso, enquanto a pessoa do outro lado ainda tem fôlego para te responder. Porque, um dia, a única voz que restará para você ouvir será a sua própria, ecoando em uma sala cheia de fantasmas. Cláudia, se você puder ouvir isso, de onde quer que esteja, menos, eu finalmente segui meu próprio conselho, mas tive que te perder para aprender como. Esta história nos lembra que muitas vezes tratamos as pessoas mais próximas como se fossem permanentes, enquanto dedicamos nossa melhor energia ao mundo exterior. Esperamos por um momento perfeito para perdoar ou nos reconectar, esquecendo que o tempo é um ladrão silencioso. O arrependimento de Renata não é sobre uma grande traição, mas sobre o acúmulo lento de silêncio. Um silêncio que acabou se tornando um muro que ela não conseguiu escalar até que fosse tarde demais. Se você estivesse no lugar da Renata, parada, naquele quarto silencioso, com o rádio, qual seria a única coisa que você desejaria dizer à pessoa que você tem mantido à distância? Por favor, compartilhe seus pensamentos ou suas próprias experiências nos comentários. Sweet pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para pegar o telefone hoje.